Você já se sentiu invisível, como se por mais que se esforçasse, as coisas simplesmente não acontecessem da maneira que você queria? Carlos, um jovem como muitos de nós, vivia essa realidade. Ele tentava agradar, se esforçava para ser o melhor para os outros, mas parecia que quanto mais ele se dedicava, mais o mundo o ignorava. A frustração tomava conta de seu coração, até que um simples vídeo mudou tudo. Uma frase simples, mas poderosa. Pare de agradar e comece a ser alguém que vale a pena conquistar. Foi essa mudança de perspectiva que transformou Carlos. Ele descobriu que a chave para conquistar não é se perder nas expectativas dos outros, mas focar no seu próprio valor, na sua autenticidade e na confiança em quem realmente é. E quando ele fez isso, tudo ao seu redor começou a mudar. Mas o que ele fez para chegar lá? E mais importante, o que isso tem a ver com o que você pode aprender também? Aqui no canal Sábio Mentor, vamos te guiar para esse caminho de autodescoberta, onde a verdadeira transformação começa dentro de você. Se você também está buscando se tornar a melhor versão de si mesmo, entender como se valorizar e construir uma vida de propósito e confiança, esse é o seu lugar. Prepare-se, porque a jornada de Carlos é só o começo daquilo que você também pode conquistar. Vamos juntos, a cada vídeo, dar o próximo passo na sua evolução. Carlos representava o típico jovem de sua geração, repleto de aspirações, sonhos e, acima de tudo, o anseio por encontrar alguém especial. Ele observava seus amigos e assistia a filmes que glorificavam romances épicos, enquanto silenciosamente imaginava quando seria sua vez. Contudo, sua realidade destoava desse cenário. Sempre educado e atencioso, Carlos fazia de tudo para agradar as mulheres que despertavam seu interesse. Enviava mensagens afetuosas, estava sempre disponível e, se precisassem de algo, ele prontamente ajudava. No entanto, parecia que quanto mais se dedicava, mais era negligenciado. Uma mulher em especial chamava sua atenção: Beatriz. Inteligente, carismática e cheia de energia, Beatriz era tudo o que Carlos admirava. Ele acreditava que, ao conquistá-la, provaria que todo o seu esforço fazia sentido. Mandava mensagens com frequência, interagia nas publicações dela nas redes sociais, mas recebia apenas respostas curtas ou nenhuma. Isso o frustrava profundamente. Ele não compreendia por quê, mesmo sendo tão gentil, as coisas nunca funcionavam. A dúvida o consumia. Será que há algo errado comigo? Essa incerteza corroía sua autoconfiança, fazendo-o sentir-se invisível. Certo dia, enquanto observava Beatriz conversando animadamente com outro rapaz, Carlos sentiu um aperto no peito. O outro parecia despreocupado, confiante, e Beatriz ria como se ele fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Esse momento fez Carlos refletir. O que ele tem que eu não tenho? Porque mesmo tentando tanto, ninguém me nota. Em meio à frustração, Carlos começou a ponderar se não estava analisando a situação da maneira errada. Nos dias seguintes, a imagem de Beatriz e aquele rapaz parecia uma cena em looping na mente de Carlos. Ele estava intrigado e a pergunta, o que ele tem que eu não tenho, o perseguia, até que, navegando na internet, encontrou um vídeo intitulado Pare de ser ignorado, o segredo para atrair mulheres difíceis. Curioso, ele clicou no vídeo, sem grandes expectativas, mas disposto a ouvir algo novo. No vídeo, um homem confiante falava diretamente para a câmera. Se você sente que sempre corre atrás e nunca é valorizado, talvez esteja agindo de maneira equivocada. As pessoas não apreciam o que está sempre disponível. Pare de agradar e torne-se alguém que vale a pena conquistar. Essas palavras atingiram Carlos como uma verdade inegável. Ele nunca havia pensado dessa forma. Sempre acreditara que ser solícito era o caminho para conquistar alguém. O vídeo prosseguia com lições práticas, mas o ponto que mais marcou Carlos foi a frase: você não precisa mudar quem é, mas sim a forma como se posiciona.
Confiança, propósito e clareza são os pilares para atrair alguém. A partir daquele instante, Carlos percebeu que precisava de mudanças. Ele decidiu que não seria mais o jovem ignorado. Sabia que o processo seria desafiador, mas estava disposto a transformar a maneira como era percebido, não apenas por Beatriz, mas por todos à sua volta. Carlos iniciou sua jornada de transformação com um objetivo claro: mudar a percepção que os outros tinham dele e, mais importante, melhorar como ele se via. Ele sabia que essa não seria uma mudança rápida, mas estava determinado a dar os passos necessários. O primeiro foco foi na maneira como ele se apresentava. Carlos começou a prestar atenção na sua postura, na sua fala e até mesmo em como se vestia. Ele notou que pequenos ajustes, como sustentar o contato visual ou falar com mais firmeza, geravam um impacto significativo. Para se aprimorar, assistiu a vídeos sobre linguagem corporal e praticava frente ao espelho. No início, sentia-se estranho, mas aos poucos, os novos hábitos começaram a parecer naturais. Outra área crucial foi trabalhar na autoestima. Carlos percebeu que para atrair alguém, primeiro precisava valorizar a si mesmo. Ele passou a dedicar mais tempo às coisas que amava fazer. Sempre tivera paixão por música e violão, mas nunca se comprometeu a realmente aprender. Decidiu se inscrever em aulas e em poucas semanas já tocava suas músicas favoritas. Essas conquistas não só elevaram sua confiança, como também lhe deram algo genuíno para compartilhar em conversas. Carlos também começou a escolher melhor suas companhias. Ele identificou que muitos de seus amigos reforçavam comportamentos antigos, como sua necessidade de agradar. Decidiu se aproximar de pessoas que o incentivassem a ser mais autossuficiente e confiante. Essa mudança não só melhorou sua autoestima, como também alterou a forma como os outros o enxergavam. Um dos maiores desafios foi aprender a ser presente, mas não excessivamente acessível. Ele era acostumado a estar sempre disponível, respondendo mensagens instantaneamente e aceitando convites só para agradar. Agora começou a ser mais seletivo. Quando Beatriz pediu sua ajuda com um projeto, Carlos respondeu educadamente, mas sem abrir mão de seus compromissos. Hoje não posso, mas talvez no fim de semana. Para sua surpresa, Beatriz aceitou e pareceu mais interessada. Esse novo comportamento não era fácil de manter. Muitas vezes, Carlos sentia vontade de voltar às velhas práticas, especialmente quando não via resultados imediatos. Mas ele se recordava das lições do vídeo. Propósito e confiança valem mais que agradar. Essas palavras o mantinham firme no caminho. Ele também aprendeu a dizer não com mais frequência. Quando um colega pediu que ele realizasse uma tarefa por ele, Carlos recusou educadamente, explicando que tinha suas próprias prioridades. Esse gesto simples foi marcante. Ao se valorizar, percebeu que os outros começaram a respeitá-lo mais. Com o tempo, Carlos começou a notar mudanças. Pessoas que antes o ignoravam passaram a procurá-lo. Beatriz, que antes parecia distante, agora o abordava para conversar e fazia perguntas sobre seus interesses. No entanto, Carlos percebeu que sua antiga obsessão por conquistá-la já não tinha a mesma importância. O que realmente o motivava era o crescimento pessoal que vinha experimentando. Uma lição fundamental foi aceitar que a rejeição fazia parte da vida e não deveria ser temida. Carlos entendeu que nem todos o aceitariam, e isso era normal. Isso o libertou da necessidade de agradar a todos, permitindo que ele fosse mais autêntico. Continuou cultivando hobbies, investindo em amizades saudáveis e definindo limites claros nas relações. Esses passos o ajudaram a se tornar mais confiante e pleno em todas as áreas de sua vida. As mudanças em Carlos eram visíveis para todos ao seu redor. Sua confiança renovada não apenas atraía a atenção de Beatriz, mas também de outras pessoas.
No ambiente de trabalho, colegas que antes não o notavam agora buscavam sua opinião. Carlos, que antes hesitava em se expor, começou a assumir responsabilidades e liderar projetos. Seu chefe elogiou sua iniciativa e ele finalmente sentiu o gosto de ser valorizado pelo que era e não apenas pelo que fazia para agradar. Beatriz, que antes demonstrava pouco interesse, começou a notar algo diferente nele. Ela comentou sobre sua postura mais confiante e até o convidou para eventos sociais, algo que nunca havia feito antes. Mas, curiosamente, Carlos já não via Beatriz como antes. Ele a enxergava como uma pessoa comum e não como alguém que ele precisava desesperadamente conquistar. Além disso, Carlos começou a atrair a atenção de outras mulheres, algo que antes parecia impossível. Ele entendeu que seu crescimento pessoal era o que realmente o tornava interessante. Em vez de aceitar qualquer atenção que recebia, agora ele podia escolher com quem queria se envolver. Uma situação marcante foi quando Beatriz perguntou diretamente: "O que aconteceu com você? Parece mais seguro de si." Carlos, sorrindo, respondeu: "Decidi que preciso ser a melhor versão de mim mesmo, por mim." Essa frase simbolizava toda a sua transformação. Carlos não precisava mais de validação externa. Sua confiança vinha do reconhecimento do próprio valor. Ele percebeu que, ao se respeitar e viver conforme seus princípios, havia se libertado da necessidade de aprovação. A transformação de Carlos não foi apenas evidente para Beatriz, mas se tornou uma inspiração para todos ao seu redor. No trabalho, amigos e até familiares começaram a perguntar sobre o que ele havia feito para mudar tanto. Carlos, que antes evitava esses tipos de conversas por insegurança, agora falava abertamente. Foi uma jornada de autoconhecimento. Eu percebi que precisava aprender a gostar de quem eu sou antes de buscar isso nos outros. Beatriz, por sua vez, estava cada vez mais intrigada. Ela passou a buscar mais momentos para estar perto dele. Um dia, durante um encontro casual no café que ambos frequentavam, Beatriz disse: "Carlos, eu preciso admitir, você parece outra pessoa. O que te motivou a mudar tanto?" Ele, com um sorriso sereno, respondeu: "Beatriz, eu percebi que estava buscando a aprovação de todo mundo, mas esquecendo de mim mesmo. Decidi que precisava viver de forma diferente. Agora faço as coisas porque acredito nelas, não para agradar os outros." Essa conversa marcou um ponto de virada. Beatriz percebeu que o Carlos que ela havia ignorado antes não apenas havia mudado, mas se tornado alguém seguro, confiante e autêntico. Ela ficou fascinada e isso começou a mexer com ela de um jeito que não esperava. Mesmo com essa aproximação, Carlos não estava mais obcecado por conquistá-la. Ele entendia que se algo fosse acontecer, seria porque ele estava sendo genuíno e não por estar tentando ser alguém que não era. Isso dava a ele um tipo de liberdade que antes parecia impossível. Ele já não temia perder Beatriz ou qualquer outra pessoa, porque sabia que no final ele tinha o mais importante, o respeito por si mesmo. Enquanto isso, outros aspectos da vida de Carlos também prosperavam. Ele começou a se aventurar em novos projetos, como criar um canal no YouTube para compartilhar dicas de autoconfiança e histórias sobre sua transformação. Em poucos meses, o canal ganhou uma base sólida de seguidores, composta por pessoas que se identificavam com suas experiências e buscavam inspiração para mudar suas próprias vidas. Cada mensagem de agradecimento que recebia reforçava a sensação de que ele estava no caminho certo. Mas como qualquer história de superação, desafios não deixaram de aparecer. Em um encontro com Beatriz, ela compartilhou algo inesperado. "Sabe, Carlos, eu sempre te admirei, mas acho que nunca tive coragem de dizer isso." Essa confissão, que ele tanto ansiara no passado, agora não o deixava mais eufórico. Ele percebeu que seu valor não dependia do reconhecimento de Beatriz. Isso não significava que ele não a valorizasse, mas sua felicidade não estava mais atrelada a isso.
Em vez de reagir com emoção, ele respondeu de forma tranquila: "Obrigado por dizer isso, Beatriz. Significa muito, mas, mais importante, eu espero que você veja valor em quem você é também." A resposta deixou Beatriz reflexiva, quase em choque. Pela primeira vez, ela viu alguém que não estava tentando impressioná-la, mas que, de maneira genuína, desejava o melhor para ela. Esse comportamento foi a chave para algo que Carlos nunca imaginou. Beatriz começou a buscá-lo de maneira mais intensa. Ela não apenas queria estar por perto, mas estava genuinamente interessada em conhecê-lo de verdade, nos detalhes mais profundos. E dessa vez, Carlos estava no controle. Não por manipulação, mas porque finalmente sabia quem ele era e o que queria. Em um encontro casual, Beatriz disse: "Carlos, posso ser honesta? Acho que me enganei sobre você. Sempre achei que você era só mais um cara legal, mas agora percebo que você é muito mais do que isso." Carlos sorriu, não com arrogância, mas com gratidão. Ele respondeu: "Obrigado, Beatriz. Acho que todos nós somos mais do que aparentamos. Às vezes, só precisamos de tempo e coragem para mostrar isso, até mesmo para nós mesmos." Aquela conversa foi o fechamento de um ciclo para Carlos. Ele percebeu que não precisava mais provar nada para ninguém, muito menos para Beatriz. Seu maior triunfo foi a transformação interna. E a lição que ele deixou, não apenas para Beatriz, mas para todos ao seu redor, foi simples. Quando você para de buscar a aprovação dos outros e começa a se valorizar de verdade, tudo muda. As pessoas certas, as oportunidades certas e a vida que você merece começam a gravitar ao seu redor. Carlos percebeu que sua jornada de autodescoberta não estava apenas moldando sua vida pessoal, mas também afetando as áreas em que ele nunca imaginou ter um impacto. As mudanças que ele havia implementado em seu comportamento e mentalidade começaram a refletir em seu trabalho, em suas amizades e principalmente na sua relação consigo mesmo. Em seu ambiente profissional, a transformação de Carlos não passou despercebida. Seu chefe, que antes o via como apenas um bom funcionário, agora o encarava como um líder natural. Carlos começou a receber mais responsabilidades, não porque estava procurando reconhecimento, mas porque ele emanava confiança e uma abordagem mais madura em relação aos desafios. Seus colegas de trabalho, que antes evitavam pedir sua opinião, agora o procuravam para compartilhar ideias e pedir conselhos. Carlos tinha se tornado a pessoa que ele sempre quis ser, alguém que inspirava respeito por sua autenticidade e integridade. Carlos não se via mais como o cara que precisava agradar para ser aceito, mas sim como alguém que sabia que seu valor não estava atrelado à opinião alheia. Esse entendimento foi libertador. Ele começou a adotar uma mentalidade de abundância em relação à sua vida pessoal e profissional. Ele entendeu que, quando você para de tentar agradar a todos, o universo começa a trazer para você as pessoas e oportunidades que realmente se alinham com o que você busca. Uma das maiores lições que Carlos aprendeu foi sobre o poder da paciência. Ele descobriu que, ao invés de tentar forçar situações ou esperar resultados imediatos, era necessário deixar as coisas fluírem naturalmente. Não havia necessidade de acelerar processos ou se desesperar por aprovação. Tudo acontecia no tempo certo. Essa mudança de perspectiva também afetou a maneira como ele lidava com os desafios do dia a dia. Ele começou a entender que a adversidade não era um obstáculo a ser evitado, mas uma oportunidade de crescimento. Quando as coisas não saíam como planejado, Carlos mantinha a calma, refletia sobre o que poderia aprender com a situação e seguia em frente. Ele havia aprendido a não se identificar com os momentos difíceis, mas a encará-los como experiências temporárias. Com o tempo, ele percebeu que sua confiança estava atraindo mais do que apenas novas oportunidades e relacionamentos saudáveis. Ela estava criando um efeito positivo em toda a sua vida.
Carlos passou a se envolver em projetos sociais e de voluntariado, não por obrigação, mas porque ele genuinamente queria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele entendeu que a verdadeira felicidade vem de ajudar os outros e criar uma rede de apoio com aqueles que compartilham de sua visão e valores. Beatriz, por sua vez, continuava a ser uma presença constante na vida de Carlos, mas, ao contrário de antes, ele não a via mais como uma meta a ser conquistada. Em vez disso, a relação entre eles se transformou em uma amizade verdadeira. Eles compartilhavam momentos de risadas, reflexões e até conselhos. O relacionamento de Carlos com Beatriz tornou-se saudável, sem a pressão de expectativas não realistas ou a necessidade de provar algo para o outro. Agora, quando Carlos olhava para sua vida, ele não via mais um homem que estava em busca de validação externa, mas um indivíduo que havia encontrado a paz interior e que agora estava aberto a novas experiências. Ele sabia que seu valor não dependia da aprovação de ninguém, mas sim da maneira como ele se percebia e das escolhas que fazia todos os dias. Essa mudança também se refletiu em seus outros relacionamentos. Ele começou a atrair pessoas com interesses e valores semelhantes aos seus. Não apenas mulheres, mas também amigos e colegas de trabalho que compartilhavam sua visão de vida. Carlos havia se cercado de uma rede de apoio sólida e confiável, composta por indivíduos que o inspiravam a ser uma versão ainda melhor de si mesmo. Mas, talvez o maior ponto de transformação de Carlos tenha sido o momento em que ele olhou para trás e percebeu o quanto havia evoluído. Ele sabia que a jornada de autodescoberta era contínua, mas também sabia que ele agora estava no controle da sua vida. Ele estava tomando decisões que o faziam feliz, não porque queria agradar aos outros, mas porque elas estavam alinhadas com sua verdadeira essência. E quando Beatriz lhe fez uma última pergunta, em um momento de reflexão entre amigos: "Carlos, você é tão diferente, como você conseguiu tudo isso?" Carlos olhou nos olhos dela e respondeu com um sorriso sincero: "Eu decidi ser a melhor versão de mim mesmo, por mim, e isso mudou tudo." Ele sabia que esse era o segredo que ele tinha procurado a vida toda. E o mais interessante era que ele não precisava mais de nada nem de ninguém para validá-lo. Essa história, a história de Carlos, serve como uma poderosa lição para todos nós. Ao invés de procurar agradar os outros, devemos focar em nos autovalorizar e viver de acordo com quem realmente somos. Quando aprendemos a nos valorizar, as pessoas certas começam a surgir em nossas vidas e as oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a se abrir diante de nós. Carlos havia se tornado um homem que, ao invés de buscar validação, vivia com propósito e autenticidade. E assim, a jornada de Carlos não é apenas sobre como ele conquistou a atenção de Beatriz, mas sobre como ele conquistou a si mesmo. Ele aprendeu que a verdadeira transformação começa de dentro e que quando você está em paz consigo mesmo, o mundo ao seu redor começa a refletir essa paz e confiança. Então lembre-se, a jornada de autoconfiança e autenticidade é contínua. Se você deseja evoluir como Carlos, começar a se valorizar de verdade e ser a melhor versão de si mesmo, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Aqui, no canal Sábio Mentor, vamos compartilhar com você tudo o que você precisa para alcançar a confiança, o propósito e a liberdade que você sempre sonhou. Não perca o próximo vídeo. Vamos juntos continuar essa jornada de autodescoberta. Até lá!